Ok, meus alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de correção do simulado 2 de português. Eu vou fazer a correção com vocês das primeiras 8 questões do simulado de língua portuguesa. As 3 primeiras questões estão baseadas nesta charge que vocês estão vendo aí. A primeira charge é, é a que tem escrito o seguinte: o aluno não veio mais assistir aula. É o professor que está falando isso. Observe que há um tipo de título na charge. Obviamente que esse título não é o professor que está falando. A fala do professor é exatamente aquela que está escrita no quadro, quadro negro. A primeira questão, foi uma questão do ano 2017, do Colégio Militar do Recife, diz o seguinte: levando-se em conta a definição expressa no texto acima, onde está o sujeito, é uma pergunta que critica a evasão escolar, tá? Primeiro, não é uma letra A, diz aí que é uma pergunta do professor para os alunos, e nós observamos que a pergunta está fora daquilo que é a fala do professor. É como se fosse um título colocado aí pelo próprio chargista. Tá? Então não pode ser a letra A. É uma crítica exatamente à evasão escolar. Tá? Segunda questão, uma questão elaborada pelo curso Êxito 2002, fui eu que elaborei essa questão. Na frase escrita na charge, o aluno não veio mais assistir aula, tem um S aí em alunos, mas é aluno singular. O aluno não veio mais assistir aula. O sujeito do verbo veio é o aluno. Observe que o sujeito é o aluno e não simplesmente aluno. Por que o sujeito é o aluno? Porque, lembre-se, para vocês identificarem o sujeito, é preciso fazer aquela pergunta, quem ou o que. E aí você pergunta, quem ou o que, quem não veio mais assistir aula? A resposta, o aluno. Portanto, o aluno é o sujeito, tá? Na terceira questão, diz o seguinte: a classificação do sujeito da questão acima é: qual é a classificação de o aluno? Bom, é um sujeito, né? Porque é aquele sobre o qual o verbo declara alguma coisa. É determinado porque nós sabemos quem é. É simples porque possui apenas um núcleo, aluno. E é explícito porque aparece exposto no corpo da oração. Portanto, o sujeito ou aluno é determinado, simples e explícito. A quarta questão, quinta, sexta, sétima e oitava, estão baseadas neste texto aqui, intitulado A Família Mudou. O texto diz o seguinte: nasci e vivi minha infância numa família constituída por 3 gerações, vivendo sob o mesmo teto, harmoniosa e amorosamente. Meus avós, meus pais, meus tios casados, minhas tias solteiras e nós, os 8 netos. Éramos 20 pessoas. Os homens trabalhavam e as mulheres dedicavam-se à gerência da casa e à educação das crianças. Na minha família só havia, inicialmente, uma mulher que trabalhava fora, minha mãe, que era professora. Muitos anos depois, 3 de minhas tias solteiras foram trabalhar fora. Lembro-me até hoje, embora muitas décadas tenham se passado, da enorme sala de jantar, com uma grande mesa retangular onde se sentavam 12 adultos para as refeições e para as prolongadas conversas, e uma mesa oval, onde se sentavam as 8 crianças e adolescentes, os netos. Vivi uma infância tranquila, numa família nuclear unida. Minha adolescência e juventude já foi passada numa família constituída por meus pais, ambos trabalhando e contribuindo para o sustento da família, meu irmão e eu. Todos os domingos nos reuníamos a família inicial, na enorme casa da Rua do Bispo, hoje integrada ao espaço físico ocupado pela Universidade Estácio de Sá, em inesquecíveis almoços e ceias. A família brasileira mudou. Uma questão elaborada pelo curso Êxito 2020, deste ano, né?
Diz o seguinte: na oração éramos 20 pessoas, o sujeito é implícito. Por quê implícito? Por que o sujeito não aparece exposto no corpo da oração? É exatamente por isso. O sujeito é implícito porque ele existe, tá? Ele não é explícito porque não aparece no corpo da oração, não é indeterminado nem é composto. O sujeito aqui é o sujeito nós, né? Sujeito é nós. E aí, pelo contexto, nós sabemos exatamente de quem se trata, né? As pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar. Portanto, sujeito implícito, nós. Quinta questão. Neste trecho retirado do texto, na minha família só havia inicialmente uma mulher que trabalhava fora, minha mãe. O verbo em destaque aponta. Veja, qual é o verbo em destaque? O verbo havia. Quando o verbo haver está empregado com o sentido de existir, tá? Quando o verbo haver está empregado com o sentido de existir, o sujeito é inexistente, tá? Vamos ver se é possível. Na minha família, só existia inicialmente uma mulher que trabalhava fora, minha mãe. Então, o verbo haver aqui está sendo empregado com o sentido de existir. Logo, não há sujeito para este verbo. Sendo assim, o sujeito é inexistente. Estudamos isso aí. Sexta questão, a partir desse trecho do texto. Lembro-me até hoje, embora muitas décadas tenham se passado, da enorme sala de jantar, com uma grande mesa retangular, onde se sentavam 12 adultos para as refeições. O sujeito do verbo em destaque é um sujeito determinado, simples e explícito. Quem sentavam-se? 12 adultos. Portanto, 12 adultos é o sujeito explícito desta oração. Sétima questão. Podemos afirmar que a última linha do texto, a família brasileira mudou, é o quê? É uma conclusão da narradora, tá? Não é a moral da história porque não se trata de uma fábula, por exemplo. Não é o clímax da história porque não é o ponto culminante, o ponto mais importante. Não é também uma síntese dos eventos porque não há uma retomada. O que há ali é um pensamento da autora, é uma conclusão da própria autora do texto. Portanto, a letra B é a letra correta. Oitava questão. Todos os domingos nos reuníamos a família inicial na enorme casa da Rua do Bispo, hoje integrado ao espaço físico ocupado pela Universidade Estácio de Sá, em inesquecíveis almoços e ceias. A pergunta é: quantos verbos há no período composto escrito acima? Se é um período composto, logo deve haver mais de um verbo. Se é período, tem que ter verbo. Se é composto, tem que ter dois verbos ou mais. Só por essa afirmação do enunciado do texto, do enunciado da questão, nós já excluímos a letra A e a letra B. Observe. Todos os domingos nos reuníamos. Primeiro verbo reunir, tá? Reunir. A família inicial na enorme casa da Rua do Bispo, hoje integrando, o verbo integrar, o espaço físico ocupado, verbo ocupar. O primeiro, integrando, está no gerúndio, o segundo, ocupado, está no particípio. Lembrando que gerúndio termina com ando, endo, indo, e particípio termina com ado ou com ido. Pela Universidade Estácio de Sá, em inesquecíveis almoços e ceias. São, portanto, 3 verbos que estão presentes nesse período, né? Um período composto por 3 verbos. O verbo reuníamos, integrando e ocupado. São 3 verbos que compõem essa oração. Esse período, né? Estude sempre para exercitar o cérebro. Lembre-se, aula dada, aula estudada hoje.